Meu nome é Jorge Paprock, eu nasci na Polônia, numa pequena cidade de cerca de 100 a 150 mil habitantes, que chamava Lublin, aliás, chama Lublin, mas vivi a maior parte do tempo da minha infância em Varsóvia. 1925 foi o meu ano de nascimento na Polônia. Cheguei ao Brasil em 1937. A razão principal foi que meu pai teve um revés financeiro lá. Naquela época, a Polônia estava sendo sob o regime militar ditatorial, uma ditadura militar, e meu pai não gozava das boas graças do governo, então ele preferiu fugir da Polônia, né? E o Brasil era um dos países que aceitava imigrantes com grande facilidade, né? Aliás, isso é consequência ainda de uma política do Pedro II, que queria branquear o Brasil, né? E, na época, o governo aqui era do Getúlio Vargas, e ele também tinha a mesma filosofia. Queria diminuir o número de pretos, de negros no Brasil, né? Moramos inicialmente numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Erechim, é onde se concentrava a maior parte da colônia polonesa no Brasil, onde meu pai exerceu o cargo de professor de escola primária. Naquela época, as colônias estrangeiras, como italiana, alemã, polonesa, que mantinham as suas próprias escolas elementares, onde os filhos dos imigrantes podiam aprender a falar, contar, escrever e ler, né? Depois eu fiz o ginasial em Porto Alegre, o colegial, parte do colegial em Curitiba, e nesse interim meus pais mudaram para Belo Horizonte. Olha, em 1948 que eu cheguei, cursei um ano do colegial no Colégio Arnaldo e depois um ano no Colégio Estadual. E aqui é que eu fiz o vestibular de medicina e cursei o curso médico. Durante a minha infância e adolescência, eu convivi com um caso de depressão muito grave, que era a minha mãe, sabe? E esse acompanhamento de uma situação assim, eu acho que me fez escolher psiquiatria. Quer dizer, quando eu entrei na escola de medicina, eu já estava decidido a fazer psiquiatria, desde o primeiro ano. E isso me facilitou as coisas, porque eu fui estagiário no Instituto Raul Soares, do segundo até o último ano de medicina, que me permitiu ter uma vivência muito grande com o hospital psiquiátrico, não é? Quando eu me formei, período de 55 a 56, eu fui indicado por um dos meus ex-professores para lecionar fisiologia do sistema nervoso e farmacologia do sistema nervoso na Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, que estava sendo fundada, né? E houve uma espécie de acordo de cavalheiros entre mim e a direção da escola, de que quando o curso atingisse o estágio de psiquiatria, que era no quinto ano, eu seria candidato para ocupar essa disciplina. Só que isso não foi cumprido, esse acordo de cavalheiros não foi cumprido, e eu voltei para Belo Horizonte. Eu tenho uma grande dívida de gratidão a dois pesquisadores muito importantes aqui de Minas Gerais. Um é um judeu italiano chamado Giorgio Schreiber, que era professor de biologia e que introduziu a genética em Minas Gerais. E eu fui aluno e estagiário voluntário lá, e ele realmente me introduziu na área de pesquisa séria, na fundamentação de pesquisa séria. Um segundo pesquisador muito importante, a quem eu devo muito, chamava José Pellegrino, não é? Um pesquisador na área de esquistossomose e doença de Chagas, e com quem eu também estagiei. E esses dois professores foram fundamentais da minha formação científica. Depois da minha volta a Belo Horizonte,
eu passei a trabalhar no Estado, na Secretaria de Saúde, como psiquiatra, e naquela época estava sendo fundado o Hospital Galba Veloso, que precisava de profissionais. Eu passei a trabalhar no serviço público e, concomitantemente, fui convidado para ser professor adjunto, professor auxiliar na Faculdade de Ciências Médicas, onde eu passei a lecionar durante alguns anos psiquiatria. A psiquiatria, durante muitos séculos, foi considerada uma especialidade meio menor entre as outras disciplinas médicas. O psiquiatra, de certa forma, era considerado um marginal, meio louco, meio filósofo, e que não dispunha de procedimentos terapêuticos eficazes. A gente pode dividir a psiquiatria, a evolução da psiquiatria, em duas etapas. A primeira metade do século XX, em termos terapêuticos, se caracteriza pela etapa que nós chamamos de terapêuticas biológicas ou terapêuticas de choque. De uma maneira geral, eram terapêuticas muito agressivas, violentas, né? Assim, muito semelhantes a técnicas de tortura, vamos dizer assim, e que consistiam de insulinoterapia, coma insulínico, eletroconvulsoterapia, cardiazolterapia, que era uma outra forma de provocar convulsões nos pacientes, né? Piretroterapia, que era a provocação de febre nos pacientes. Eram terapêuticas muito agressivas, não é? E empíricas, sabe? Alguém constatou acidentalmente que um desses procedimentos acarretava melhoras em alguns pacientes, e isso foi continuado durante 50 anos, inclusive porque ainda não havia uma metodologia de aferição de resultados baseada em métodos estatísticos até os anos de 50, 60. Nos anos 50, apareceu o primeiro antipsicótico, que se chamava Amplictil, né? Depois seguido por outro antipsicótico, 3 ou 4 anos depois, muito importante, que pertencia ao grupo das chamadas butirofenonas e que chamava haloperidol. E isso trouxe um grande avanço no tratamento de psicoses como esquizofrenias. 10 anos depois, em 1960, surgiram duas outras categorias de psicofármacos. Os antidepressivos, o primeiro deles, mais importante, que existe até hoje e que é o padrão de ouro de aferição de antidepressivos, chamava-se imipramina tofranilo. Foi o primeiro antidepressivo descoberto na Suíça, tá? E que também revolucionou a terapêutica psiquiátrica, evitando que os pacientes que eram anteriormente submetidos a eletrochoque pudessem ser submetidos a tratamentos farmacológicos mais suaves, mais humanos, vamos dizer assim. E logo em seguida os ansiolíticos, o primeiro deles foi o diazepam, no início da década de 60, e que possibilitou o tratamento das chamadas grandes ansiedades, né? Ansiedade generalizada, doença do pânico, doença, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo e mais uma série de outros, né? Então, a grande reviravolta da psiquiatria ocorreu a partir de 1950 e culminou na época de 60, né? Isso tornou os tratamentos mais humanos, né? Mais facilmente aceitáveis pelos pacientes, e isso tudo coincidiu com o advento de técnicas de investigação adequadas para mostrar, inclusive sob o ponto de vista da aplicação de métodos estatísticos sofisticados, o que era igual, o que era melhor e o que era pior a um outro procedimento. O que valia
era o prestígio de quem propôs o tratamento e não a aferição de resultados. Naquela época, 1960, houve o grande desenvolvimento de psicofármacos por parte da indústria farmacêutica multinacional. E essas indústrias, para lançar um medicamento novo, havia uma exigência no plano internacional, que era a de fazer um determinado número de pesquisas com um produto novo na fase pré-lançamento comercial. E como havia uma grande pletora de medicamentos novos, os pesquisadores locais dos países onde havia as sedes dessas indústrias farmacêuticas simplesmente não estavam dando conta de realizar esse grande número de pesquisas pré-lançamento. Então, isso obrigou a essas indústrias, ou pelo menos algumas delas, a procurar pesquisadores em países chamados em desenvolvimento. E isso beneficiou 3 países das Américas: México, Brasil e Argentina. Naquela época de governo militar, o governo não dava muita importância à saúde pública. Os interesses eram voltados para outras áreas, não é? Então havia uma falta de recursos em termos de medicação. O fato das indústrias realizarem essas pesquisas aqui propiciava uma fartura muito grande de medicamentos e de exames. Em suma, a assistência psiquiátrica pública de Minas Gerais foi muito beneficiada por isso. E também ajudou a elevar o status dos nossos hospitais. Nessa época, tanto no plano nacional quanto no plano internacional, em função da minha participação de congressos, onde esses trabalhos eram apresentados, fez com que o Hospital Galba Veloso, que é um hospital da Secretaria de Saúde, ganhasse um certo prestígio, mesmo no plano internacional, como um centro de pesquisas importante. Minas Gerais foi o primeiro centro, sabe? Apesar de haver centros importantes em São Paulo, Rio e Bahia, a pesquisa psicofarmacológica no Brasil começou em Belo Horizonte, no Hospital Galba Veloso, sob os auspícios, vamos dizer assim, do que se chamou logo depois de Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica, FEAP. O que nos introduziu, todos os psiquiatras, eu inclusive, na pesquisa psicofarmacológica da época, foi a procura por parte de executivos, por parte de diretores científicos da indústria farmacêutica multinacional, que estavam precisando de mão de obra local. Então a oferta era simples: precisamos testar esses medicamentos, ou esse medicamento em particular, em depressão. Pagamos tanto, o prazo é X, e os direitos que você adquiria de apresentar esse trabalho num congresso internacional. Na época, houve um pouco de mal-entendidos, de misunderstanding, por parte de alguns setores meio nacionalistas, de que a indústria farmacêutica multinacional estava transformando em cobaias os pacientes brasileiros, né? Na realidade é mais ou menos isso. Esses pacientes eram testados com medicamentos novos, mas havia uma disputa nos países desenvolvidos para ser cobaia, porque era um progresso. Geralmente esse paciente recebia um tratamento de medicamentos novos, não é? Que ainda não estavam disponíveis no mercado e eram muito caros, não é? E tudo isso era feito com o máximo de segurança. Nenhuma indústria farmacêutica
correria o risco de se desmoralizar numa pesquisa dessas. Então, antes que os medicamentos chegassem a ser testados, o que se chama em anima nobile no homem, eles passavam por testes exaustivos na fase de laboratório com pesquisa animal. Em relação a antipsicóticos, uma indústria francesa que se chamava Ron Poulenc Spécia, né, da França. Logo depois, uma indústria belga que se chamava Janssen e que desenvolveu o haloperidol, segundo antipsicótico. A terceira indústria que deve ser mencionada assim como pioneira é, na época, a Ciba-Geigy. Atualmente ela se chama Novartis, à custa de várias fusões que ela sofreu, mas era a Ciba-Geigy, né? Então a Bayer, a Ciba e a Geigy que lançaram os primeiros antidepressivos, imipramina tofranil e clorimipramina anafranil. E por falar em clorimipramina anafranil, nós temos o privilégio do lançamento americano, sul e norte-americano, ter sido realizado no Hospital Galba Veloso. A grande festa, vamos dizer assim, promocional de lançamento foi realizada no Galba Veloso. A primeira vez que Belo Horizonte entrou nesse eixo de lançamentos foi com um antidepressivo, clorimipramina anafranil, que foi pesquisado aqui. Sabe? Na área dos ansiolíticos foi o laboratório Roche, que desenvolveu todos os ansiolíticos existentes até hoje. Na época, a assistência psiquiátrica estadual era constituída por 5 hospitais psiquiátricos. Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte, que era um hospital para atendimento de indigentes, quer dizer, pessoas desprovidas de recurso, portadores de doenças mentais. Naquela época ainda não havia SUS, não é? A assistência era estadual. Então havia o Instituto Raul Soares, depois o Hospital Galba Veloso, que foi fundado em 1962, e inicialmente o Raul Soares atendia ambos sexos, né? Depois da fundação do Hospital Galba Veloso, isso foi dividido, mulheres no Galba Veloso e homens no Instituto Raul Soares. O Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, que atendia crianças e adolescentes, que ainda existe na Rua Manaus, ali em Santa Efigênia, e 2 hospitais colônia destinados a crônicos. Era o Hospital Colônia de Barbacena, que tinha sido fundado por volta de 1902, 1903, que é o hospital psiquiátrico, era o hospital psiquiátrico mais antigo, e para onde eram encaminhados os pacientes do Galba Veloso e do Raul Soares, que não obtinham melhora com os tratamentos iniciais. Era um depósito de crônicos, né, muito mal afamado, por sinal. Havia grandes hospitais colônia, como o de Barbacena. No Rio, Hospital Colônia Juliano Moreira, o Jacarepaguá, e Franco da Rocha, em São Paulo, não é? Que eram os grandes depósitos de doentes crônicos, principalmente naquela fase da primeira metade do século XX, em que não havia recursos terapêuticos. E as famílias não toleravam conviver com seu doente agitado, agressivo e delirante, né? Os hospitais psiquiátricos dessa época eram tristes e pobres. Isso é verdade, sabe? O ambiente era de pobreza diante da exiguidade de recursos econômicos que variavam de estado para estado. Os hospitais psiquiátricos de São Paulo eram menos tristes e menos pobres do que os de Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul, né?
Mas eram tristes, o ambiente era de pobreza e tristeza. A coisa começou a mudar, né, com o aparecimento dos psicofármacos, né? E o Galba Veloso foi um hospital de vanguarda nesse sentido de humanização dos hospitais psiquiátricos. Quando eu voltei para Belo Horizonte, precisava trabalhar, precisava de um emprego também, além da minha atividade na clínica privada. E a Secretaria de Saúde estava oferecendo vagas para psiquiatras, porque o Hospital Galba Veloso estava sendo fundado. Então, houve essa conjugação de meu interesse e eu fui nomeado para o hospital. O meu antecessor, o diretor do hospital, Hélio Durens Alquimim, que dirigiu o hospital durante 2 anos antes de mim, estava se afastando do serviço público e eu fui convidado pelo secretário de saúde da época, que era o Clóvis Salgado, a ocupar a direção do hospital. 6 enfermarias de 50 pacientes cada. Então a primeira enfermaria, que era a minha enfermaria, onde eu sempre trabalhei, apesar de estar na direção do hospital, eu fiz questão de nunca me afastar. Em relação aos medicamentos pesquisados aqui, eu poderia dizer que os principais lançamentos da época foram testados no Galba Veloso. Só que uma coisa que o leigo não percebe bem é o seguinte, que entre cada 10 medicamentos que se pesquisa, apenas um dá certo e persiste no mercado, né? Então, entre esses que deram certo, né, foi o Amplictilo, primeiro antipsicótico, depois o segundo antipsicótico, o haloperidol, o primeiro antidepressivo, imipramina, tofranilo, o segundo antidepressivo, clorimipramina, anafranilo, um antipsicótico extremamente interessante, que recebeu o nome de Anatensol Depot, o nome químico é enantato de flufenazina, foi o primeiro antipsicótico de ação prolongada. Eram medicamentos injetáveis que tinham um tempo de ação prolongada, de 15 em 15 dias ou de 20 em 20 dias. Né? O que facilitava as coisas, principalmente hospitais como o Hospital Colônia de Barbacena, onde o número de auxiliares de enfermagem era muito reduzido. Assim, praticamente um enfermeiro para 100 pacientes. Só que junto com esses medicamentos que eu mencionei, foram testados aproximadamente 25 a 30 outros que não deram certo, em que durante o ensaio se comprovava que eles não tinham absolutamente nenhuma vantagem em relação aos já existentes. Então, a indústria não lançava esses medicamentos e também não gostava de publicar os resultados negativos. Então, isso era enterrado. Quando eu assumi a direção do hospital, e isso coincidiu mais ou menos com o advento dos psicofármacos, eu herdei uma equipe de psiquiatras velhos que não estavam familiarizados com o uso de novas terapêuticas, que eram já funcionários do Estado lotados nos hospitais. Então eu tive que formar psiquiatras jovens que se tornassem aptos a produzir diante do advento dos psicofármacos. Essa é que foi a origem da residência. A residência, o nome residência médica, é uma forma de formação de pós-graduação junto com a praxis, junto com a prática hospitalar. Na época, a Faculdade de Ciências Médicas era regida por um triunvirato. Professor Lucas Machado, professor Elias Murat e professor Tancredo Alves Furtado. Esses diretores
das ciências médicas queriam que as ciências médicas, já que não podia competir com a Universidade Federal e com a Faculdade de Medicina da UFMG no plano de graduação, porque a Federal tinha muito mais recursos, eles passaram a incentivar a fundação de pós-graduações para competir nessa área. A primeira residência que foi fundada na Faculdade de Ciências Médicas, devido a essas razões, foi a residência de dermatologia com o professor Tancredo Alves Furtado. Depois a residência de oftalmologia com o professor Quiroga e a terceira residência foi comigo de psiquiatria e que se constituiu realmente na primeira residência do estado de Minas Gerais. Até naquela época, a psiquiatria de Minas Gerais tinha muito pouco contato com outras psiquiatrias estaduais. O fato é que eu achava muito importante que houvesse esse contato, inclusive porque em muitas áreas da psiquiatria, os outros estados estavam mais avançados do que nós, principalmente os gaúchos, sabe? E por razões muito interessantes. Durante e um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande migração de profissionais, principalmente de profissionais judeus, que fugiam da perseguição nazista. E entre eles muitos psiquiatras. E um grande número desses psiquiatras se radicou na Argentina, que era mais atraente que o Brasil para essa especialidade. Era mais rico e mais adiantado culturalmente. Então, a psiquiatria, e em particular a psicanálise argentina, né, teve um grande progresso com essa migração de psiquiatras e psicanalistas judeus. E por razão de vizinhança, pura vizinhança, os psiquiatras gaúchos passaram a fazer a sua formação na Argentina, com esses psiquiatras e psicanalistas europeus. Então, isso é que trouxe o grande avanço da psiquiatria gaúcha. Aí eu organizei o primeiro congresso de psiquiatria em Minas Gerais, que trouxe uma quantidade grande de psiquiatras de outros estados em 1971. Uma das grandes façanhas foi transformar o Galba Veloso num hospital aberto, que internacionalmente recebia o nome de Open Door. Quer dizer, os pacientes passavam que antes eram confinados ou aos seus quartos ou ao pátio e recebiam visitas dos seus familiares apenas uma vez por semana. Eu abri as visitas para os pacientes serem visitados todos os dias, nas próprias dependências da enfermaria, o que ajudava e propiciava com que os familiares participassem da dinâmica do hospital e exigissem uma qualidade melhor dos serviços, porque eles viam o seu doente, que não tinham tomado banho, que não tinha sido bem alimentado e assim por diante, já que ele podia ver o seu paciente todo dia. Isso foi rotulado pela comunidade local como uma loucura do Paproc. Assim, isso era uma cópia do que acontecia em outros países. Quer dizer, o advento dos psicofármacos propiciou essa humanização e essa abertura. Os pacientes eram convidados a trabalhar nas dependências dos hospitais em termos de lavanderia, almoxerifado, cozinha, faxina do hospital, participar da vida do hospital, o que os tirava da ociosidade maligna de ficar no pátio tomando sol, não é? Então, houve uma série de medidas administrativas desse tipo que contribuíram para a humanização do hospital e que também trouxeram a necessidade de contratamento de profissionais de outras áreas, como
fisioterapeutas, praxiterapeutas, psicólogos, serviço social, não é? Que foram chamadas a auxiliar na administração do hospital. Né? Então, isso trouxe realmente, transformou o Hospital Galba Veloso num modelo de assistência hospitalar, e isso conduziu necessariamente, inevitavelmente, para uma situação de liderança minha. Eu era o homem que estava fazendo essas coisas na época. Então, de certa maneira, eu fui eleito líder dessa equipe jovem que estava estagiando no hospital. Né? E isso trouxe uma série de obrigações para mim, de ajudá-los a uma formação adequada. E o que eu vou dizer também é uma cópia da psiquiatria do Rio Grande do Sul, com a qual eu convivi em função das minhas origens. E como a psiquiatria gaúcha dava grande ênfase na psicanálise, e como eu acabei de aprender na época, e continuo acreditando nisso, que um bom psiquiatra deve ter uma boa formação psicoterápica, e essa formação só se consegue quando a gente se submete a essa forma de psicoterapia e sente na pele como é que a coisa funciona. Quer dizer, eu recomendo a todos os psiquiatras sempre que se submetam a alguma forma de psicoterapia que eles pretendam praticar depois, que pode ser psicanálise ou não. Não é? Eu só tenho uma resistência pessoal particular à psicanálise lacaniana. Né? Agora eu vou aproveitar. Mas, por quê? A primeira razão é muito simples. Eu procurei ler Lacan, estudar Lacan, e nunca consegui entendê-lo. Sabe? Eu acho que o Lacan adota uma linguagem tão críptica, tão fechada, tão fantasmagórica, que torna muito difícil o entendimento e que facilita excessivamente interpretações particulares dos seus discípulos. Cada um interpreta de maneira diferente e de maneira pouco inteligível. Né? Uma das raízes do grande sucesso da psicanálise lacaniana em algumas regiões, como Paróquia de Belo Horizonte em particular, né, se deve exatamente a esse mistério, né, que é muito fácil falar acerca de Lacan de maneira que ninguém entende, né? E eu odeio isso. Eu acho que tudo que deve ser dito de uma maneira o mais clara possível para que os outros entendam, né? Então, essa é a minha primeira e maior restrição à filosofia lacaniana, né? E eu tenho a impressão que a lacanagem está se transformando em uma religião. E isso eu também abomino. Assim, uma religião fanatizada. Né? Eu acho que a ciência deve ser uma coisa clara, aberta, lúcida e compreensível para todos, né? E não algo misterioso. Olha, eu comecei o meu tratamento psicanalítico na época que eu estava em Juiz de Fora ainda, com uma psicanalista de grande renome nacional, chamava Iracy Doyle, e que morava no Rio de Janeiro. Um grupo de psiquiatras mineiros, que eram constituídas principalmente por Eunice Rangel, Antônio Ribeiro, Jarbas Moacir Portela, importaram do Rio Grande do Sul, esse grupo, importou do Rio Grande do Sul um psicanalista de data, que tinha o nome de Malomar Lunt Edelweiss, que formou a primeira geração de psicanalistas, esses que eu mencionei. E eu procurei estimular que todos os residentes e estagiários do Galba Veloso enriquecessem a sua formação, submetendo-se a tratamento psicanalítico, viessem a ser
psicanalistas ou não. Isso é um enriquecimento e eu acho que vale essa recomendação até hoje. Eu acho que todo candidato a feiticeiro, né, todo aprendiz de feiticeiro, deve, em primeiro lugar, realizar o seu próprio tratamento, para não transmitir os seus escotomas e as suas manias e as suas coisas para os seus pacientes. Esse período de 50 até 70 foi um período de grande efervescência no plano internacional com o advento das terapêuticas farmacológicas. E o que eu quero me referir é a minha participação particular, e na realidade foi o único psiquiatra mineiro que participava dessa efervescência no plano exterior, quando eu participei de muitos congressos internacionais nos Estados Unidos, na França, na Espanha, levando o resultado de trabalhos executados, de pesquisas executadas no Galba Veloso. E essa fotografia que eu mostrei para você é a minha participação no primeiro congresso internacional realizado pelo Colégio Internacional de Psicofarmacologia, no Palais des Congrès de Paris, né, com a apresentação do trabalho acerca de enantato de flufenazina anatensol depot, não é? Em que eu fiquei muito assustado e emocionado, porque na primeira fila estavam sentados os principais psiquiatras e psicofarmacologistas e pesquisadores do mundo, não é? E eu me senti muito pressionado e muito atemorizado, porque todos eles estavam desenvolvendo ensaios, pesquisas acerca desse produto. Apenas eu tive a felicidade de acabar antes, por causa da grande fartura de pacientes que eu tinha aqui e eles não tinham nos seus respectivos países. Mas, assim, sob o ponto de vista de intromissão do governo militar ou dos governos militares, era muito pequena, inclusive porque o governador Israel Pinheiro permitia isso menos que os outros governadores de outros estados, não é? E, de certa maneira, por razões que eu não quero mencionar aqui nessa entrevista, eu era protegido do governador. Eu tinha as boas graças do governador, por razões de assistência psiquiátrica a alguns familiares dele, não é? Como grande parte da equipe fazia parte da esquerda, existe até uma pessoa que ocupou um papel assim, de verdadeiro herói dessa geração, que se chamava Angelo Pesutti. Era um homem superdotado. Ele realmente, quando ele se submeteu à candidatura do Galba Veloso, ele estourou todos os testes. Ele tinha testes de inteligência próximos da genialidade, né? É aquele que foi preso, trocado depois por um embaixador americano, e foi para Algéria. Depois ele foi assassinado em Paris. Frequentemente eu ficava sabendo, a posteriori, que durante algum tempo um guerrilheiro da esquerda, geralmente estudante, tinha sido escondido nas dependências do Galba Veloso, onde tinha casa, comida e roupa lavada e segurança, durante o período que ele estava fugido da perseguição policial, não é? Eu procurava me intrometer pouco com isso e ficava sabendo depois, não é? Deixa quieto. Deixa quieto, né? Aconteceu várias vezes, não é? E alguns dos meus sucessores até que participavam mais diretamente desse do que eu. Por volta de 68, 69,
Essa estrutura que eu descrevi de 5 hospitais psiquiátricos foi transformada numa fundação que o secretário de Saúde e o governador, na época, o Israel Pinheiro, julgavam que uma descentralização dessas áreas facilitaria o aspecto administrativo desses hospitais. Então, isso ocorreu com os hospitais de lepra, com os hospitais de tuberculose e com os hospitais de doenças mentais. Se transformavam em fundações e que, por último, acabaram se transformando na FHEMIG, que coordena todos eles. E eu fui designado pelo governador a ocupar o cargo de diretor executivo dessa fundação. Mas isso acarretou o meu afastamento da direção do hospital. E aí, essa geração de novos residentes estava já madura para tomar iniciativas próprias. Sabe? Então, eles organizaram um centro de estudos que lançou a primeira revista de psiquiatria e o primeiro livro de psicofarmacologia, sabe, do Brasil. O mérito disso já é menos meu, é dos próprios residentes, e em particular de um residente, Antônio Carlos Pires Amarante e João Carlos de Oliveira Pires. Aí culminou com o fim do governo Israel Pinheiro e a eleição do Rondon Pacheco. Como os meus padrinhos, vamos dizer assim, foram substituídos, o governador e o secretário de saúde, eu também entreguei o meu cargo à disposição dos novos responsáveis pela administração hospitalar. E isso acarretou o meu afastamento do serviço público, da residência, e eu me dirigi à clínica privada. A tomada de consciência por parte da sociedade médica e da sociedade geral que valeria a pena investir no tratamento de doentes mentais, não é? Passou a existir somente na segunda metade do século XX, com o advento dos psicofármacos. Aproximadamente 35 a 40% dos pacientes esquizofrênicos são capazes de voltar a uma vida normal. Os restantes 2/3 se dividem em 2 categorias. Aqueles que não conseguem sobreviver sozinhos, é 1/3, que conseguem sobreviver próximos de uma atividade normal, mas com grande apoio do grupo e principalmente do grupo familiar, e 30% são irrecuperáveis e que podem ou devem ser arquivados em hospitais de longa permanência. Essa é a estatística do que ocorre no estado atual da arte em termos de tratamento das psicoses. No caso do tratamento das grandes depressões, a percentagem é mais animadora. Cerca de 60 a 65% dos deprimidos podem levar uma vida próxima do normal, e isso engloba também os chamados bipolares, que está na moda agora, né? Diagnosticar transtorno bipolar, e que são capazes de sobreviver sozinhos. E, no caso dos grandes transtornos de ansiedade, doença do pânico, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, a percentagem é ainda maior, chega a 75% de capacidade, de retomada de capacidade para voltar a uma vida normal. Então, 35% nas psicoses, 65% nas depressões e 75% nas grandes ansiedades. Então, é um bom investimento. Antes de 1950, não valia a pena investir, né? Então, a assistência psiquiátrica
era principalmente hospitalar, de certa maneira contaminada pelo desejo de proteger a sociedade dos perigos do louco, não é? Isso era uma farsa. Esses perigos não existiam. Havia uma repulsa por parte do comportamento maluco, vamos dizer, doido, né? Mas não havia riscos reais. Agora, depois, houve a politização excessiva desse aspecto, vamos dizer assim, chamado humanístico, né? De que o louco, como o homossexual, como o toxicômano, como o desviado, de qualquer maneira, do grupo, deveria ser protegido, né? Então, houve um exacerbamento desse posicionamento humanístico e geralmente contaminada por uma visão política, né? O que houve em 79, 80, aqui em Minas Gerais, foi concretamente isso. Algumas lideranças da psiquiatria, a meu ver, muito politizadas, né? E geralmente constituídas pelo grupo lacaniano, de psicanalistas lacaniano, resolveram fazer o que se chama de reforma psiquiátrica, né? E ela foi inspirada por uma reforma fajuta que ocorreu na Itália, inspirada pelo Partido Comunista, né? Quer dizer, o Basaglia, que foi o executor dessa reforma, né, era irmão do secretário-geral do Partido Comunista Italiano, né? Então a coisa foi muito impregnada de aspectos políticos, né? E essas lideranças mineiras adotaram essa filosofia e começaram a propalar que houve o fechamento e a redução de número de hospitais psiquiátricos à custa desse posicionamento de respeito pela cidadania. Na realidade, isso é mentira. Isso é uma mentira deslavada. A deshospitalização, a diminuição do número de necessidades de hospitalização ocorreu com o advento de psicofármacos, que a humanização do Galba Veloso ocorreu exclusivamente. Os pacientes deixaram de ser presos simplesmente porque não precisavam mais ser presos, porque respondiam bem aos tratamentos psiquiátricos. Só que transformar um asilo num hospital humano leva mais tempo e é mais caro do que simplesmente despejar os hospitais psiquiátricos, os pacientes psiquiátricos na rua. E é isso que concretamente foi feito em Minas Gerais. Um despejo dos pacientes, a sua entrega às suas famílias, quando era possível, que não estavam aptas a receber e cuidar adequadamente desses pacientes, e um grande número desses pacientes se transformou em habitantes das ruas, e que foi um desastre, sob esse ponto de vista de assistencial. Porque a mim me parece, e isso é uma acusação formal que eu estou fazendo, que as novas gerações de psiquiatras não conseguiram manter a boa qualidade de transformação dos hospitais psiquiátricos e optaram por fechá-los. Essa geração de psiquiatras que fomentou a deshospitalização estava no poder das associações psiquiátricas também. Então teve a aprovação formal dessas instituições. O movimento, em grande parte, começou em Minas Gerais e propagou-se por muitos estados do Brasil. Acontece que as pessoas responsáveis por isso fazem uma avaliação errônea dos recursos, né? O Estado brasileiro
não tem nem pessoal em número suficiente, nem meios econômicos para essa mudança de estrutura do tratamento hospitalar para o tratamento ambulatório. É muito mais sofisticado e muito mais caro do que o tratamento hospitalar, onde um médico pode dar assistência a um grupo grande de pacientes ao mesmo tempo. E no tratamento ambulatorial, a assistência é individualizada, paciente por paciente, e exige uma estrutura muito sofisticada, muito cara, que o Estado brasileiro não está em condições de arcar. Esse modelo seria ótimo em termos humanos, se fosse factível em termos econômicos e de pessoal habilitado. Concretamente, não é. Na Inglaterra, nos Estados Unidos e em alguns países europeus, inclusive na Itália, já é considerado um fracasso. Atualmente, por exemplo, existem aproximadamente 27 antipsicóticos, 30 antidepressivos e 25 ansiolíticos. Os técnicos da Organização Mundial de Saúde acham que 1/3 disso seria suficiente para dar cobertura a 99% das doenças. Então, esse excesso é fruto da gananciosidade da indústria farmacêutica multinacional, que lançou, durante essa época, uns produtos que a gente chamava de Me Too Drugs. Drogas, eu também. Me Too, né? Quer dizer, eu também funciono. Mas que, na realidade, não representavam um verdadeiro progresso médico de eficiência. E quando a sociedade se deu conta disso, e principalmente os órgãos de fiscalização, como o FDA, o British Council e assim por diante, passaram a frear esses lançamentos inúteis. Então passou a ser menos rendoso para a indústria multinacional e ela se recolheu. Agora, a indústria farmacêutica multinacional está retomando o empuxo de lançar produtos novos, mas produtos que realmente apresentam um avanço sobre os anteriores, e não drogas eu também. A lucratividade imaginada da indústria farmacêutica multinacional em termos de drogas lícitas, o ganho é em torno de 25% sobre o capital investido. Isso, em termos empresariais, é considerado um lucro alto. Mais do que isso, mais rentável do que isso, é a indústria de automóveis, depois de armas e depois de drogas ilícitas, que chega a 100%, não é? Mas o motor principal continua sendo inventar medicamentos que sejam úteis e, portanto, rentáveis. Só medicamentos úteis não interessam. Tanto é que a indústria farmacêutica se ocupa muito pouco com doenças tropicais, tipo doença de Chagas, esquistossomose, lepra e assim por diante, porque essas doenças são comuns em países subdesenvolvidos que não têm dinheiro de pagar o remédio. Frequentemente surgem doenças psiquiátricas, às quais era dada pouca importância quando é lançado um produto rentável para aquela doença. Então, aquela doença é enfatizada, ressuscitada e badalada. Fobia social, ou fobia de desempenho social. Isso somente aconteceu a partir de 1982, 83, né? E a doença de pânico também, a qual não se dava importância, quando surgiram medicamentos apropriados para essas enfermidades. De todos os medicamentos que existem,
no mundo de qualquer especialidade, só 3% foram desenvolvidos em instituições universitárias. 97% foram desenvolvidos por indústrias farmacêuticas multinacionais, que são as únicas que têm capital para esse investimento. Porque, atualmente, desenvolver um produto novo custa 800 a 900 milhões de dólares. Eu não estou falando $1.000. 900 milhões de dólares e 10 anos de pesquisa. Isso não existe universidade, nem pública, nem privada, que tenha dinheiro para bancar. Ele deve ter realizado um bom curso médico de medicina em geral, fazer uma boa residência de psiquiatria. A aquisição de bons conhecimentos de psicopatologia, quer dizer, é como existem deformações do funcionamento psicológico normal e de pessoas doentes, e de boas noções de terapêutica, não é? Essas boas noções de terapêutica devem abarcar atualmente um bom conhecimento de psicofarmacologia e um bom exercício de, pelo menos, uma técnica psicoterápica, que pode ser psicanálise, que pode ser psicologia ou psicoterapia comportamental ou cognitiva ou interpessoal, não importa, desde que isso seja bem estudado e, de preferência, sofrido pelo candidato na sua terapia. Pelo fato de nós temos que atender uma variedade de fauna humana, é preciso que o psiquiatra seja culto, o mais culto possível. Eu acho muito importante, todos nós achamos, que o psiquiatra tenha bons conhecimentos de metodologia e de estatística. Deve ser capaz de avaliar o acerto ou não acerto da metodologia desenvolvida, porque é publicado muito lixo, mas isso não basta. Eu acho que o elemento mais importante do médico em geral e do psiquiatra em particular é a capacidade de se colocar na pele do outro. E isso é um movimento, de certa maneira, de amor, de capacidade de entender o que se passa com o outro, escutá-lo, dar a ele a sensação de que ele está sendo compreendido e escutado e, eventualmente, ajudá-lo a superar os seus problemas e as suas limitações, seja em termos de uma sintomatologia grave, de uma psicose, uma depressão, ou de conflitos psicológicos que costumam imperar a vida nossa e dos nossos semelhantes. É isso.